zapeando na área. E hoje é dia de gravar com um cara que é conhecido como o homem dos gols bonitos. Luizão, apresenta essa personalidade que jogou em alguns dos times que você também teve a oportunidade. Beijo pra você. Um beijo, minha maritaquinha. Essa grande figura, querido por muitos, né? Graças a Deus, né, Dodô? Grande Dodô, fomos vizinhos durante 3 anos. Coitado. Nada. Coitado, pagou todos os pecados. Dodô, que prazer ter você aqui com a gente, cara. Pô, bom participar do programa. Como você falou, fomos vizinhos. Não foi muito tempo, né? Podia ter ficado mais um pouquinho. Não tinha tantas reclamações assim, não, viu, Yara? Ele pagava condomínio? O Lisão não teve... Sem reclamações. Vizinho perfeito. Mas que legal, Dodô. Como anda a vida? Tá fazendo o quê? Não quis ser treinador? Como anda as coisas? Tá tudo bem, graças a Deus, cara. Tudo tranquilo. Aqui em São Paulo as coisas estavam acontecendo. Aí teve o problema da pandemia mais uma vez, né? E aí parou os negócios aqui que a gente estava lançando, quadra de futebol, um projeto de uma academia com o pessoal da Austrália. Então a gente deu uma segurada, mas estamos trabalhando firme aí, enquanto não volta, para deixar tudo prontinho para daqui a pouco as coisas estarem funcionando normalmente. O Pedro jogando no São Paulo, alguns jogadores. Então a gente pode dizer que é um empresário no ramo aí do futebol e fora também. Dodô, e como é que é ser esse cara conhecido por fazer gols bonitos? Era tudo pensado ou o gol acontecia? Eu e o Luizão, nós éramos responsáveis por fazer os gols dos times. Então a gente tinha que pôr a bola para dentro. É claro que o apelido é um apelido que eu carrego até hoje, que pegou pela qualidade dos gols que saía, mas na hora não tinha muito como pensar em fazer o gol bonito. O importante era marcar o gol. Como diria da Maravilha, né? Feio é não fazer gol. E isso o Luizão entende muito melhor do que eu. Não, mas é que você era muito mais técnico que eu. Você vinha bem de trás, né? Sabia fazer uma tabela bem legal. Um jogador muito inteligente, dos mais inteligentes que eu vi jogar. Então isso também era um diferencial seu. Isso é um dom que Deus te deu. O meu dom era ficar mais dentro da área. O teu dom era sair mais da área e geralmente, né, fazer esses gols maravilhosos que você fazia. Tem um gol bonito, Dodô, que você lembra que realmente marcou por ser esse gol, o homem dos gols bonitos? Cara, tem alguns gols assim que marcaram bastante, né? É difícil falar um só, né, cara? Teve um do Fluminense na Libertadores, que todo mundo lembra bem desse gol. É um gol que eu chuto de fora da área, pego a bola de primeira. Tem no Santos que eu dou um chapéu no zagueiro também. Tem no São Paulo contra o Grêmio, que eu também driblo vários jogadores, driblo goleiro. Então tem diversos tipos de gol, né, cara? Então não dá pra citar um só, não. Tem alguns gols muito legais na minha carreira. Mas qual time, Dodô, marcou mais assim a sua carreira? Assim? Porque você foi feliz muito no São Paulo, foi bem no Santos, no Botafogo. Teve vários clubes que você foi feliz, mas o clube que mais marcou sua carreira, assim, que assim, que você vê o Dodô identificado mais? Lu, o São Paulo foi o começo, né? O São Paulo, apesar de a gente não ter conquistado um título de grande expressão, marcou muito a minha época, porque revelava muitos jogadores, né? A gente vem de uma geração que o São Paulo estava ganhando mundial e tudo, e a gente veio como para substituir esses grandes jogadores, né? A gente teve uma safra muito boa, né? Dá para citar aqui vários jogadores daquela época. Então, São Paulo foi importante. É um time que ligou muito pelo fato de eu crescer jogando no São Paulo. Por uma temporada eu fazer no São Paulo 57 gols. E o Botafogo depois, né, cara? Assim, o Botafogo também foi uma passagem assim que eu guardo bastante. Foram mais de 100 gols aí jogando pelo Botafogo, alguns títulos que o Botafogo não conquistava. Então pode-se dizer, para identificação assim, São Paulo e Botafogo,
pelo tempo maior e pela maior quantidade de gols. E quando a gente fala, né, de você, dessa identificação que você tem com o futebol, né, carioca também, o que aconteceu, está acontecendo com o futebol carioca na sua visão? Acho que a administração é uma coisa super importante que a maioria das vezes as pessoas que comandam não dão muita importância, eles pensam muito no mandato que eles estão atuando, né? E a história continua, as contas não param de chegar, as contratações erradas, tudo aquilo que acontece num ciclo de presidência de um cara que assume, vai postergando, e a gente vê o Botafogo e o Vasco com muitas dívidas. É muito triste a gente ver a situação dos dois clubes de novo na Série B. A gente vê o Flamengo totalmente diferente porque fez uma administração legal, teve 2, 3 anos de paciência, organizou as coisas e vive um momento assim que a gente gostaria de ver outros clubes vivendo. A gente vê o Fluminense também, não como o Botafogo e o Vasco, mas também sofrendo bastante na questão financeira. Então o futebol carioca tem deixado muito a desejar, e a gente tem que citar o Flamengo como exemplo, né, para que os outros clubes possam também seguir esse tipo de administração, e não tem como fazer isso sem amortizar as dívidas que tem, né, cara? Enquanto não pagar as dívidas, a coisa fica muito complicada e a gente sabe que isso é muito difícil. E a gente fala muito, né, de Botafogo, de Vasco, mas a gente sabe quanto tempo o São Paulo não conquista um título. Isso é algo que incomoda, né? O que o torcedor do São Paulo pode esperar do tricolor nessa nova tentativa, né, por um título? Eu acho que a questão do São Paulo já envolve muito tempo já, sem conquista. O São Paulo é um gigante que, quando fica muito tempo assim, a cobrança é muito grande. Eu acho que você falar de desempenho para o São Paulo agora, a torcida também nem vai querer ouvir muito questão de desempenho, de o time jogar bem. A torcida anseia muito por um título, mesmo sendo esse título paulista, para o São Paulo tornou-se um título super importante. Então o São Paulo tem que acertar nas contratações, como você falou, chegaram alguns jogadores com uma idade maior até do que a gente esperava, mas vamos ver se eles conseguem dar esse equilíbrio aí junto com os outros jogadores mais jovens para o São Paulo começar bem a temporada ganhando o título paulista, que já vai ser um alívio aí para a torcida que espera isso há muito tempo. O São Paulo pode ficar tanto tempo sem ganhar título, não. Mas precisa de um centroavante, o São Paulo? A São Paulo sofreu bastante, né? Não tem lá mais o Luizão para fazer gol, né? Como tinha antes. Não tem Dodô, não tem Dodô, não tem França. O São Paulo sofreu muito, né? Com a questão do atacante, né? O garoto começou a fazer gol, depois a gente sabe que é oscilar, porque é muito jovem. O Pablo, que veio para ser a solução para fazer os gols também, tem sofrido bastante, né? E então, São Paulo falta um cara que na hora de entrar dentro da área ali, gela a veia, né, Lu, e põe a bola para dentro. Isso que o São Paulo está precisando. Eu acho que o São Paulo precisa precisa do cara, sabe assim, de um jogador que seja o cara, não precisa ser o 9, tem que ser um cara que chame o jogo, que vá para cima, que na hora que a batata tá assando, que você sabe que a batata assa mesmo, é você segurar esse jogador e ter esse jogador no clube. Eu acho que o São Paulo não tem esse jogador. Eu acho que o São Paulo e muitos outros, né, Lu? Se a gente for ver aqui os times do futebol brasileiro que tem um jogador assim, referência para esse momento de decisão, de fazer as coisas acontecerem, são pouquíssimos times, né? A gente tira aí o Flamengo e mais um ou dois times assim que tem esse cara. E o São Paulo está apostando nesses jogadores mais experientes, né? O São Paulo trouxe o Éder, trouxe o Miranda para defesa, que são mais experientes, trouxe o menino que era do Palmeiras também, o William, se eu não me engano. William. Então são jogadores que vão reforçar o time, mas não são aqueles jogadores que a torcida fala, agora dá a bola nele que vai resolver. É difícil, né, Lu, a gente assistir jogador aqui no Brasil. Fora a gente vê vários, mas aqui a coisa complica um pouquinho mais. Olha, eu sempre falo pro Dodô, como acompanho as categorias de base, desde a base, quando você tem um atacante 9, eles já começam a colocar ele pro lado. Não é verdade, Dodô? Acompanha. Chega um cara que é 9, para ser um 9 futuro, aí eles já começam a colocar o menino para jogar desde o sub-13, sub-15, sub-17, já começa a colocar o menino pro 9. Eu acho que é isso que falta no Brasil, na categoria de base, você voltar a ter essa base, né? Você ter um
um 9. Eu acho que isso falta, como ter um 10, né? Um cara habilidoso que faz uma tabela. O Dodô, como ele falou, ele acompanha a base aí, eles não têm. É uma correria danada, dá até. Não dá nem muita vontade de ver, né, Dodô? É verdade. Eu acho que o problema todo do futebol brasileiro é a categoria de base. Eu acho que você citou bem. Os jogadores já vão para a beirada, com o pé invertido, já mata o centroavante, né, Lu? Porque a bola chega na ponta, o cara traz a bola para o pé contrário para chutar e finalizar no gol. O centroavante sofre um pouquinho, mata o lateral. E assim, a gente comentou do Alex, né? O Alex é um cara que a gente conversa sobre futebol, um cara que tem uma visão legal. Então acho que pode ser uma coisa legal para o São Paulo, né? Essa questão de ter um meio criativo, um jogador que é o 10, o 8 que a gente não vê mais e fazer esses pontas que jogam abertos, né? Jogarem com o pé bom para usar os laterais e para usar o centroavante, né? A gente vive cobrando aí o cara centroavante para fazer o gol, mas a categoria de base tem sido difícil para esses jogadores. Agora uma pausa na resenha com o Dodô para falar da Stadium.bet, uma empresa de apostas em que você faz os seus depósitos e saques de uma forma muito segura. Do seu tablet, do seu celular, vale a pena. Aprenda agora como apostar. Veja só. O amor pelo esporte é o que te move. Então já pensou em lucrar com essa paixão? Com a Stadium.bet é super fácil, seguro e rápido. Crie sua conta e descubra. Acesse www.stadium.bet e no canto superior direito clique na opção Registrar. Nessa etapa, é extremamente necessário preencher corretamente o formulário com seus dados pessoais. Importante: a senha deverá ter no mínimo 8 caracteres, contendo pelo menos uma letra maiúscula. Prontinho, conta criada, diversas possibilidades de aposta. Agora é só seguir o seu instinto. Ou se preferir, acesse na home do site da Stadium.bet a opção Clique e Ajude seu clube. Escolha o clube do seu coração e selecione a opção Afilie-se aqui. Registre-se com seus dados e automaticamente o seu cadastro estará vinculado ao time que é a sua paixão. Siga o seu instinto, aposte na sua paixão. Como que você vê a seleção brasileira preparada nesse momento, o Tite? Cara, em relação à seleção brasileira, a gente está vivendo também esse momento difícil, né? Nem convocação a gente pode estar vendo os caras jogarem, né? A gente também não tem muitas opções. Eu acho que o Neymar é a referência do nosso futebol ainda. A gente não tem um jogador do nível assim para a gente substituí-lo. Eu acho que ele dentro do campo, estando bem, a gente sabe que pode contar muito com ele. As questões extra-campo dele influenciam bastante, isso não é legal. Mas o Brasil, com o Tite, é um Brasil burocrático, um Brasil que a gente já sabe mais ou menos como vai jogar. Então, é ter um pouquinho de paciência e torcer para aparecerem novos talentos aí, para que a gente possa ter mais opções, porque hoje em dia a gente não tem tantas opções assim, não. Mas não é um Brasil bonito de se ver jogar, né, Dodô? Burocrático. Muito burocrático, né? Acompanhando o lateral até o final, os atacantes. Né? A gente viu, né, Lu, na última Copa, o nosso centroavante não fazer um gol na Copa, né? Um gol, e se preocupar muito com a questão tática. Então, eu acho que a gente pode melhorar, cara. Assim, a gente não tem tantas opções, como eu estou falando, jogadores que possam chegar na seleção e assumirem também a responsabilidade como o Neymar assume, mas eu acho que dá para fazer um futebol melhor, com mais coisas interessantes do que a gente tem visto. Ô, Dodô, e falando em seleção brasileira, ficou aquela sua vontade de ter ido em 98? Cara, assim, eu tinha muita concorrência, né? Aí, ó, Ele também queria ter ido, queria ter ido. Nessa época tinha muita concorrência, então não dá para reclamar, né, cara? 98, 2002, Copas que eu poderia ter ido, mas tinha todos esses caras aí. A gente, se for citar aqui, a gente vai ficar até... Tem que ter uns 3 programas, né? Porque quando um não ia, tinha o outro que ia e dava conta do recado, então era muita concorrência. Então, os caras que foram têm muito mérito. O Luizão participou de uma Copa do Mundo, foi campeão, com muito mérito. E quem não foi não pode reclamar, porque a concorrência sempre foi muito pesada. Quem que é o maior jogador atacante que você viu jogar, que você se inspira? Cara, assim, atual, assim, o Messi pra mim é o melhor que eu paro tudo pra ver o Barcelona por causa dele. Mais Messi... que o Cristiano Ronaldo? Nem compara, isso aí pra mim não tem comparação. A gente vai brigar aqui. Pra mim o Messi é incomparável e assim, o Zico foi minha inspiração quando eu era criança.
Luizão, você é mais o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Eu sou mais Messi também. Eu sou do contra aqui. É que você é atleticano. Eu não entendo tanto igual vocês, né? É porque eu acho o Cristiano Ronaldo mais dedicado, sabe? Aquele cara que entra e resolve e faz. Talvez o Messi seja mais técnico, seja melhor mesmo, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo, quando você fala quem você quer no seu time para decidir, Cristiano Ronaldo. É por isso que você é jornalista. Cristiano Ronaldo é tudo isso. Cristiano Ronaldo é tudo isso. O Messi joga mais. É só. Quem é o melhor treinador, Dodô, que você já trabalhou? Paulo Autuori. Ele foi o melhor treinador. Cara, assim, o Paulo Autuori não jogou futebol. Diferente de outros que eu trabalhei com vários que o Luizão a maioria dos treinadores que eu trabalhei, o Luizão também trabalhou. Mas eu gostava do Paulo pelo jeito que ele conduzia o grupo, pelo jeito que ele lidava com os atletas, com todo mundo. Era um cara como eu, que não gosta de fazer média, de ficar bajulando ninguém. Então, um cara que era profissional correto e entendia de futebol, mesmo sem ter jogado, entendia de futebol. Então, acho que, para mim, eu sempre, quando perguntado sobre treinadores, eu cito o Paulo Autuori, porque, para mim, como técnico, foi a referência que eu tive. E o melhor parceiro de ataque? Ia perguntar isso. Pô, Lu, você teve vários, mas o meu melhor foi como eu não joguei com você, né, cara? O meu melhor... nós jogamos uma pelada junto. Uma pelada. Eu te dei gol pra caramba. Eu não queria fazer o... A pelada. O maior parceiro de ataque que eu tive foi o colombiano, né? O Aristizábal foi o cara que... Não foi o melhor jogador que eu joguei, mas foi o parceiro que eu mais me identifiquei, foi ele. Dodô, e qual que hoje, assim, quando você fala qual o melhor momento da vida de jogador do Dodô? Qual foi o seu melhor momento no futebol? Ai, cara... eu tive momentos, assim, muito importantes. O São Paulo, no começo, foi muito difícil para mim, porque eu tinha que substituir grandes jogadores. A pressão foi muito grande para eu ser titular do São Paulo. E conseguir fazer mais de 50 gols numa temporada no São Paulo é uma coisa, assim, que foi um momento marcante. Ser artilheiro do Brasil jogando pelo Botafogo também foi uma coisa, assim, super marcante. Chegar à seleção brasileira também, fazer gol na seleção brasileira. Então, foram, assim, 3 momentos que eu posso citar como marcantes aí na minha carreira. E onde foi melhor, Coreia ou Japão? Coreia. Eu joguei 2 anos na Coreia, cara, adorei a Coreia. Meu filho nasceu na Coreia, o Pedro, né? Jogava num baita time bom, não sofria dentro do campo, tinha uma vida boa fora. No Japão eu tinha vida boa fora, mas o campo era muito ruim, o time era muito ruim. Então a Coreia foi muito melhor que o Japão. E hoje, quando você fala assim, né, de relembrar essas histórias do futebol, né, você sabe que você tem muita... Tem alguma coisa que você teria feito diferente? Hoje com a experiência que a gente tem, né, cara, infelizmente a experiência só vem com a idade, né, a gente aprende as coisas e às vezes passa o tempo. Claro que eu faria algumas coisas diferentes, né? Algumas decisões que eu tomei seriam diferentes, né, mas assim, não no sentido de tudo que eu podia ter feito eu fiz. Eu acho que não foi mais pelas minhas limitações mesmo, mas assim, algumas decisões, alguns lugares que eu fui, que eu não deveria ter ido, algumas decisões em relação ao contrato, algumas decisões assim desse tipo eu faria diferente. Mas a dedicação, o jeito de treinar, o jeito de se dedicar, isso aí sempre foi 100%. Isso aí sempre foi o máximo. Ficou à vontade de jogar em algum time que você fala, queria ter jogado na minha carreira? Barcelona. Eu tive proposta, você acredita? Quando eu jogava no São Paulo, nessa temporada, em 97, que eu fiz mais de 50 gols, eu tive do Inter de Milão e do Barcelona, propostas concretas. E eu não fui porque era uma lei diferente, o contrato era diferente, eu acabei impossibilitado de ter a oportunidade de jogar na Europa, ainda mais no Barcelona, que é o meu time que eu gosto de ver. Mas por questão contratual que não deu? Você tinha um contrato... Eu vendi do Denilson, lembra, Lu? Na época que vendeu o Denilson do Beto? Sim, sim. Eu tive a proposta do Inter e do Barcelona, que eu sei, pelo meu empresário veio. E na época a gente, junto com o São Paulo, o meu empresário decidiu que eu ficasse, porque já tinha vendido o Denilson, por causa da torcida. E eu acabei perdendo a oportunidade de poder me transferir. E tinha a lei do passe, né?
Sim. A gente não podia assinar o contrato. Sim. Era diferente. Eu tive Então, como que você fez, Luizão, para jogar em tanto time, então, com essa lei de passe? Não, eu tive do Real Madrid em 96, eu jantei com o Lourenço Santos, com o Pirri, foi quando o Zé Roberto foi. Só que naquela época tinha a lei do passe, a gente não podia escolher quando acabasse o contrato. A gente acabava o contrato, se você não renovasse, você ficava preso. E hoje, você acha que o futebol, a gente pode dizer que hoje é Nutella e antes era mais raiz, Dodô? Eu não sou saudosista não, viu, velho? Eu não sou de ficar, na minha época e tal. Na nossa época tinha muito mais jogador, muito mais... Os caras eram mais raiz, como você tá falando, assim. Tinha uma quantidade muito grande, assim. Todo time tinha 4, 5 jogadores importantes. Hoje é diferente, os tempos são outros, a cabeça da molecada é outra. Hoje tem muita coisa de celular, de rede social. Então, na nossa época não tinha. A gente era muito da resenha, era muito de ficar conversando, acabava o treino, a gente ficava lá no campo sentado conversando. Então essas coisas mudaram muito, né? E os caras que jogavam bem, decidiam os jogos, estavam na nossa época. Isso aí, com certeza, tinha muito mais. Quem que é seu melhor amigo no futebol? Que você fez ao longo da história? Cara, tem vários. Se eu citar aqui, vou... Assim, Fabiano é um irmão que eu tenho, né? Que eu joguei com ele no São Paulo, adotei, então é um irmão mais novo, que sempre está comigo aqui. O Rafa no Rio, o Rafa Marques, o Ari, a gente, por mais que ele está longe, a gente sempre está se falando. Tem o Atisson, tem alguns jogadores assim que a gente conviveu mais tempo, né? E então são jogadores que, mas não dá para citar muitos assim, porque senão a gente vai acabar esquecendo. Esquece aí, depois o pessoal fica puta. Esse é o problema, Pô, não falou e tal, mas o Fabiano sempre tá comigo aqui, o Rafa no Rio, então são caras assim, os mais chegados hoje. Assim. O Fabiano tá sempre com você aí no churros, né? Tomando café, né? A gente não bebe, mas toma café e churros. O Fabiano não bebe, é ruim. Vamos pular vamos dar um parênteses. Hoje, se você fosse treinar o São Paulo, né? Quem que você gostaria de ter que você fala assim, preciso ter esse cara no São Paulo que ajudaria a situação? Cara, aí a gente tem que... Cara, acho que o Flamengo tem esses jogadores. O Flamengo tem um meio campo bom, que a gente tira o Gerson do Flamengo, traz pro São Paulo, tira o... Bruno Henrique. O Bruno Henrique e o Gabi traz pra cá e o São Paulo ia ficar competitivo. Eu acho que com os jogadores que estão lá, mas esses 3 jogadores, acho que ia dar alguma coisa. Acho que o Pedro já ajuda. Pode ser o Pedro. O Flamengo tem tanta opção, né, Lu? O Pedro podia ser uma coisa que ia agregar bastante no São Paulo. Com certeza, eu também acho. Eu gosto muito do Pedro, acho que é um centroavante das antigas. Sim, sim. E como você falou, a bola tem que chegar, né? Senão fica que não foi. Ô, Dodô, e quando você sai do São Paulo, vai pra fora e tudo mais, né? Ficou aquela vontade de retornar no final pro São Paulo? Cara, não sei. Eu joguei assim, eu saí de São Paulo, fui de Santos, e aí joguei fora, eu tava feliz, eu joguei nos grandes clubes aqui do Brasil. Acho que no São Paulo eu fiz o que tinha que fazer, tudo. Tipo assim, tenho um carinho especial e às vezes até teve negociações para eu voltar que não deu certo, mas não que assim era o foco voltar pro São Paulo. Não, queria jogar bem onde eu tava no momento, então não teve essa coisa. Dodô, um recado pro torcedor do São Paulo, pra gente terminar essa resenha, você que é muito querido por lá. Cara, o recado que a gente sempre dá pro torcedor do São Paulo é paciência, que a paciência tá pouca, né? Mas é um novo ciclo, é um novo time aí administrando São Paulo, dentro e fora do campo. Um pouquinho de paciência, mas votos que o São Paulo possa conquistar o título que faz tempo que a torcida está esperando. Muito obrigada, Dodô. Se despede aí, Luizão. Termina essa entrevista pra gente. Grande Dodô, meu amigo. Pô, saudade aí. Quando eu voltar para São Paulo, eu vou te visitar aí. Eu tô morando do lado aí também. Mas é sempre um prazer ter você. Sabe que a gente tem uma amizade grande, um carinho um por outro, um respeito que é, né, um pelo outro. Né? Nossos filhos são amigos, né? Graças a Deus. Sim. Pô, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Fique com Deus aí. E obrigado de coração. Seu filho tá jogando na base, Dodô? Qual que é a idade dele? Pra gente acompanhar também. O Pedro tá no São Paulo.
vai fazer 17 anos esse ano, né? Vamos ver se faz uns golzinhos esse ano, né? Tá na hora. É atacante? É atacante? Atacante, centroavante. Senão vai estudar, né? Um beijo. Dodô, o Sapiano fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta.